O que mais nós temos visto, percebido ao nosso redor, são mulheres cansadas, são mulheres esgotadas, são mulheres enfrentando grandes lutas, são oposições se levantando contra aquilo que nós cremos, contra aquilo que Deus confiou a nós. Então eu quero falar para você que está aqui, que essa noite é uma noite que o Senhor vai trazer renovo para você. Ele vai trazer cura. Você vai encontrar nos braços do Pai, que nós acabamos de louvar agora, o descanso que Ele tem para você. Ontem, domingo, eu preguei lá na igreja da minha amiga querida, pastora Lenida, que está aqui conosco. E eu cheguei em casa, eu senti tanto cansaço, mas tanto cansaço, e no outro dia eu até compartilhei com a Laiane. Eu falei, como eu senti cansada ontem, depois do culto, e segunda-feira também. E hoje eu acordei, nós viemos para cá, e aquele cansaço, eu comecei a orar e repreender. Eu falei, não, de onde está vindo esse cansaço? Mas o Senhor é aquele que, quando nós vamos para a presença dEle, Ele nos renova. E nós estamos aqui para ser renovadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu vou ler com vocês o salmo que o Senhor me entregou agora no final do dia, que era esse que Ele quer que nós compartilhamos hoje. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse salmo ele foi escrito por Davi. O Davi ele estava preso em Gate. E Gate era a cidade dos filisteus. A cidade dos filisteus, essa cidade de Gate, era a cidade que Davi, bem novinho, foi lá e derrotou o Golias, o gigante. E nessa situação aqui, Davi já adulto, ele estava fugindo de Saul e ele foi se esconder em Gate. Mas chegou lá, eles reconheceram Davi e o prenderam. Então ele estava passando por um momento de muita angústia, muita aflição no coração, uma perseguição literal. O povo queria matar Davi, porque ele tinha destruído aquele exército, ele derrotou o exército matando Golias. E ele estava preso, e ele preso nessa condição, ele escreveu esse salmo. E ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Depois no versículo 5 ele continua dizendo, todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Esse era o momento que Davi estava passando. E no meio daquela aflição, ele foi conversar com Deus. E ele começou a colocar para Deus as suas aflições. O que estava acontecendo com ele? E todas nós passamos por aflições em várias áreas da nossa vida, né? E essa semana tem várias pessoas aqui passando por aflição na enfermidade. Enfermidade da família, enfermidade de algumas mesmo aqui. E muita luta na área financeira, relacionamento. Mas Davi, diante das aflições dele, ele não tentou mentir que ele não tinha, que ele estava tudo bem porque ele conhecia a Deus. Ele foi para Deus, ele foi sincero, olha pai, está acontecendo isso. Mas ele acabou de falar para Deus tudo que estava acontecendo, e agora aqui está a chave para nós aprendermos com Davi. Aí ele continua falando, mas quando eu ficar com medo, eu hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei.
que me pode fazer o mortal? No versículo 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano, um simples mortal? Essa palavra é incrível de Davi, porque ele acabou de contar tudo que estava acontecendo, aí ele trouxe lá de dentro do seu coração aquilo que ele tinha por fé, aquilo que ele acreditava. Ele cria que mesmo diante das aflições existia um Deus que ele servia e que esse Deus era muito maior do que qualquer tempestade, do que qualquer adversidade que se levantava contra ele. E nessa palavra ele estava apoiado. Em 2 Crônica, conta que o exército de Israel, quando o rei Ezequias estava ali no governo, o exército dos sírios levantaram contra eles. E Senaqueribe era o rei da Síria. E eles levantaram e já mandaram um aviso: nós estamos aí, vamos acabar com vocês. Porque o exército da Síria era imenso, fortificado demais e cheio de armadura e muita gente. O exército de Israel era pequeno e não estava tão capacitado. Mas diante dessa ameaça, o povo de Israel ficou com muito medo. E eles falaram: e agora? O que vai acontecer conosco? E a palavra de Deus fala que eles estavam estremecidos de medo diante da ameaça que estava levantando contra eles. E diante daquela ameaça, Ezequias, que era o rei, posicionou e ele disse assim: não tenham medo. O exército deles pode ser muito maior que o nosso, muito mais forte, mas a força que eles têm está no seu braço de carne. Conosco está o Deus Todo-Poderoso, que não perde batalha. Amados, diante da sua luta, o que você tem falado? Você tem estremecido e falado: agora eu não dou conta. Agora, o que levantou contra mim é muito maior. Ainda que pode ser um gigante, um grande exército, você vai lembrar disso. Com eles, tem um braço de carne. Uma hora esse braço cansa. Mas com você está o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele não perde batalha. O Senhor quer te lembrar hoje que Ele guerreia por você. O Senhor te conhece, Ele te vê aquelas horas que você sente sozinha, aquelas horas que você chora sozinha, aquelas horas que você olha e fala assim: agora eu não dou conta. O que eu vou fazer? A sensação que você tem, sabe qual é? Acabou, não tem mais o que fazer. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que operava um milagre lá no passado, que a Bíblia nos conta, é o mesmo Deus que continua operando milagre hoje. E agindo Deus a seu favor, ninguém pode impedir. Eu quero que você creia nessa noite, que seu coração seja fortalecido em fé. Não há enfermidade que é maior que o nosso Deus. Não há adversidade na sua casa que seja maior que o nosso Deus. Não há falência que o seu Deus não consiga mudar a história. O nosso Deus é o dono do ouro, da prata. O nosso Deus é o Deus da salvação, é o Deus do milagre. Mas a palavra de Deus conta que Jesus um dia saiu de Jerusalém, estava indo para Jerusalém, ele saiu de Jericó, e quando ele estava caminhando, eu queria que alguma das meninas trouxesse uma água para mim, por favor. Quando ele estava caminhando, uma multidão, a palavra de Deus fala que numerosa multidão, era muita gente, estava vindo com Jesus. E quando essa multidão, Jesus caminhando com essa multidão, chegou um homem
chefe da sinagoga. E esse homem chegou e falou assim, joelhou aos pés de Jesus e falou: Senhor, minha filha está muito enferma. Vamos lá em casa para que o Senhor opere um milagre na vida dela. E Jesus ouviu aquele homem falar, e nisso Jesus andando, uma multidão cheia de gente. Obrigada, princesa. O homem falou com ele, ele começou a caminhar junto. Nisso chegou por trás de Jesus uma mulher. E essa mulher, a palavra de Deus fala que tinha 12 anos, que ela padecia de uma enfermidade. 12 anos. Ela sangrava. Não tinha como estancar esse sangue. Ela já tinha procurado os médicos, gastado todo o dinheiro que ela tinha e não tinha solução para esse sangramento. Mas nesse dia, ela ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar. Amados, a mulher naquela época, quando ela menstruava, ela não podia ficar perto das pessoas, ela era considerada contaminada, imunda, ela tinha que ficar afastada. Essa mulher, sabe quantos anos que ela estava sangrando, imunda diante da sociedade? 12 anos, sem relacionamento com o marido. A palavra de Deus não fala se ela tinha marido não, mas eu imagino com a família dela, se ela tinha filhos, sem relacionamento, isolada, 12 anos. Mas esse dia, ela ouviu que Jesus estava passando. Eu fico imaginando essa mulher, pálida, sem força, porque sangrando esse tempão. Mas essa mulher, quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar, ela se encheu de coragem. Ela não podia chegar perto das pessoas, mas ela se encheu de coragem, porque ela falou: hoje é o meu milagre, hoje é o meu dia. Eu quero te falar, meus queridos que estão aqui, hoje é o seu dia, hoje é o dia do seu milagre. Se você veio para cá, eu quero te falar que você não veio aqui para me encontrar, porque eu de mim mesmo não tenho nada para te oferecer. Você não veio aqui só para sentar numa mesa e estar com amigas. Você veio aqui porque Jesus te chamou. E se Ele te chamou nesse lugar, Ele te diz hoje é o dia do seu milagre. Você crê, amados? Você crê que você pode hoje tocar nas vestes de Jesus e receber dele virtudes que vêm dos céus e sua vida ser totalmente transformada? Aquela mulher, ela superou toda a dificuldade e ela foi se arrastando, mas ela chegou lá e tocou na barra da túnica de Jesus. Um toque. Na hora Jesus parou. E Jesus falou: quem me tocou? Jesus sabia. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe agora, nós estamos todos aqui sentados. Ele está vendo o seu coração. Ele sabe o mais profundo do nosso ser. E Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos que estavam perto dele falaram: mestre, como que o senhor está perguntando isso? Está todo mundo te tocando. Ele falou assim: não, eles podem estar me esbarrando, me relando, mas uma pessoa me tocou, porque de mim saiu virtude. Meus queridos, prestem atenção nisso. Jesus está aqui. Nós estamos no mesmo lugar. Mas a virtude de Jesus sai e vai para a vida de quem crê e toca com fé. Aquela mulher, ela acreditou e ela tocou com fé. Na hora, a virtude de Jesus foi para ela. E a palavra de Deus diz: imediatamente estancou o sangue. Imediatamente. Aleluia. E quando Jesus pergunta: quem me tocou? Aquela mulher, ela estava ali escondida. Ela não queria que ninguém visse. Ela chegou lá, imagina, até tampando a cabeça, porque se alguém visse, ela falou: você de novo rejeitada, você de novo expulsa. Então ela estava ali escondida. Mas Jesus, quando ele pergunta: quem me tocou? E aquela mulher não teve como esconder, e ela falou: fui eu.
Por que será que Jesus quis que aquela mulher se identificasse? Para ela ficar envergonhada no meio do povo, que ela estava lá sem poder estar? Não. Aquela hora Jesus queria mostrar para todo mundo: essa mulher que vocês consideram imunda, que não pode estar no meio de vocês, esta mulher é a minha filha. A identidade dela foi mudada. E Jesus olha para ela e fala assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela mulher que chegou rastejando de cabeça para baixo, saiu de lá de cabeça erguida, porque ela era filha do Deus Todo-Poderoso. Essa é a sua identidade. Você é filha do Deus Todo-Poderoso. E enquanto Jesus estava ali, naquele processo com essa mulher, chegou os oficiais que estavam na casa de Jairo e falaram: olha, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu, não tem mais jeito. Eu falo que enquanto você tem esperança, enquanto tem fôlego, aí ela morreu, não tem mais o que fazer. E Jesus falou para ele: fica firme, creia, sua filha não morreu, hoje é dia de milagre. E Jesus chegou na casa daquele homem, chegou lá, eles falaram: olha, ela está morta, estava todo mundo chorando, e a casa cheia de gente. Jesus entrou e falou assim: ela não morreu, ela dorme. Aqueles homens que estavam lá, as pessoas que estavam lá, começaram a rir de Jesus. Eles falaram: oh, como assim? Ela está morta, nós que estamos aqui, nós vimos, ela morreu, ela não está respirando mais. Aqueles que não acreditaram, sabe o que Jesus falou? Por favor, retirem, vão só eu com os pais para o quarto da menina. Jesus fechou a porta, e quando olhou para aquela menina que não tinha mais fôlego de vida, ele falou para ela: Talita cumi, que significa: menina, levanta e anda. Amados, esse é o nosso Deus. Aquela menina imediatamente levantou. E os pais não sabiam o que fazer, porque o milagre tinha acontecido naquela casa. Amados, hoje é o dia do nosso milagre. Amém? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E Ele está aqui nesse lugar para operar milagre em nossas vidas. Amém? E aqui nesses Salmos, ele continua aqui no versículo 8. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas inscritas no teu livro? Amados, aqui fala que toda lágrima que nós derramamos no meio da nossa angústia, do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa fragilidade, o Senhor recolhe e coloca no odre. Odre, ele é como um cantil de couro. E o que esse odre ele fazia antigamente? A uva, ela era esmagada. Presta atenção nisso. Depois da uva esmagada, pegava o suco e colocava no odre. Ali ela fermentava e transformava em vinho. Se você não se permitir ser esmagado pelo Senhor, para que de você saia algo que vai permanecer, se você quiser continuar resolvendo as suas coisas da sua maneira, sem se render na presença do Senhor, sabe o que acontece com uma uva que não é esmagada? Você pode colocar lá numa fruteira mais linda que você tiver na sua casa. Você coloca lá numa mesa, no máximo uma semana. Está cheio de mosquitinho, e ela já pode ir para o lixo, não serve para nada.
Mas a uva que passa pelo processo do esmagamento, ela transforma em vinho, e quanto mais velho, melhor fica. Enquanto nós estamos resistindo ao que Deus quer fazer em nossas vidas, nós estamos com o destino a nos perder em pouco tempo. Mas se nós passamos pelo processo, de nós vai sair um delicioso vinho. E quando os anos vão passando, melhor vai ficando. Amém? Eu quero isso do Senhor. É ser esse vinho que vai de glória em glória até ser dia perfeito, em nome de Jesus. E aqui fala que ele coloca no odre todas as lágrimas, e o odre, quando vai para lá é uva, a uva transforma em vinho, que significa, representa alegria. Então toda tristeza sua, toda lágrima o Senhor recolhe e transforma em alegria. Amém? No dia em que invoquei o Senhor, os meus inimigos bateram em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Aleluia. Amados, Deus é por você. Deus é pelas nossas vidas. E nada pode ser contra. Eu quero te falar, você que está aqui, que o Senhor tem uma porção nova hoje para você. Minha amiga Márcia, ela nem estava muito em condições de estar aqui. Eu falei, vai mesmo, vai lá com a sua irmã, porque hoje Deus tem algo novo, um renovo. O Senhor tem renovo para nós nessa noite. O Senhor quer que seu coração seja fortalecido em fé. Para a situação que você está passando, que você olha e você está vendo que está muito desafiadora, que está muito difícil. Mas você vai lembrar desses salmos. Quando o medo vier, eu hei de clamar ao meu Deus, porque ninguém é contra o meu Deus. Agindo Ele ao meu favor, ninguém pode impedir. Amém? Eu quero contar para vocês, quero dar uma palavra agora bem direcionada para as mulheres que estão cansadas. E agora mesmo nós vamos ouvir um cântico aqui, porque eu creio que o rio do Senhor, ele está passando nesse lugar. E quando o rio do Senhor passa, ele leva tudo que não é dele. Ele vai tirando tristeza, ele vai tirando medo, vai tirando insegurança, e vai ficando em nós só aquilo que vem do coração dele. E eu quero que você pense agora na sua vida, como você sendo um odre. O odre, ele é como se fosse uma bolsinha, né? Um cantilzinho de couro. E ele coloca a uva. O que acontece? A uva vai fermentando, e esse odre, ele é novo, de couro, novo. Ele vai cedendo, ele vai esticando. E quanto mais a uva fermenta, mais ele vai esticando. Até que ele fica com uma camada, com uma certa transparência. Quando ele atinge, esse couro atinge essa certa transparência, está no momento certo. A fermentação chegou no limite, agora pode tirar o vinho, que ele está pronto para ser consumido. Esse odre, uma vez usado, ele esticou tudo. Se você pegar esse odre, que já foi usado esticado, tirou o vinho, e você coloca um suco novo lá dentro, e esse suco vai começar a fermentar, esse odre, ele consegue esticar mais do que ele já estava? Não, né? Ele não consegue, porque se você colocar um odre novo, a palavra de Deus fala, se você colocar um vinho novo nesse odre velho, ele vai estourar. A hora que começar a fermentação, ele estoura, porque ele já está até meio transparente. E as nossas vidas, eu quero que vocês pensem em você hoje como um odre. Tem mulheres muito cansadas aqui, porque foi colocado
um suco, foi colocado sobre a sua vida tudo aquilo que cabe a você fazer. E a coisa começou a fermentar dentro de você, e você foi dando espaço, e nós temos disso, né? Quem é casado, aí você quer acudir o marido, fazer o melhor para ele, você vai acudir filhos, você vai acudir a casa, as finanças, e a sobrecarga vai vindo e você vai esticando. Passa um pouco, a sua camadinha já está fininha, está pronto a estourar. O odre, quando ele é usado, se ele ficar daquela maneira, ele não pode ser usado mais. Quando nós chegamos nesse limite máximo, é quando a gente fala assim: Senhor, eu não dou conta mais não. Quem já falou isso? Eu estou querendo é colo, eu estou tendo que dar colo o tempo todo. Eu estou querendo essa cuidado, eu tenho que cuidar o tempo todo. Esticou tanto que você não dá conta mais. Mas eu quero te falar que tem uma maneira de recuperar esse odre, que eu aprendi. E eu quero falar que é o trabalhar de Deus na sua vida hoje. Esse odre, quando ele esticou tudo, o cansaço veio. Você já não tem mais forças. Aí depois que tirou o vinho dali, esse odre usado, seco, endurecido, ele é colocado numa vasilha cheia de água. E ele fica de molho nessa água por dias. E o que acontece quando ele vai para a água? Ele começa a hidratar e ele vai se encolhendo novamente. Ele vai voltando ao seu tamanho. E depois que ele volta ao tamanho, aquele odre, ele tem que ir para um chaminé para ele receber fumaça. Aquela fumaça é como se ela tivesse cauterizando onde tinha alguma rachadura. Ele foi hidratado, mas ficou algumas marquinhas das feridas. E essa fumaça, como se ela fosse blindando, selando isso. Depois que ficou lá na fumaça, o tempo que é necessário, ele é tirado de lá, já está no tamanho certo, não tem mais rachadura, mas agora ele tem que ser lambuzado, brisuntado de óleo. Aí o óleo é que dá para ele novamente a elasticidade para ele ser usado novamente. Quero falar para vocês, você que está cansada, que já esticou o máximo, o rio do Senhor está nesse lugar. O Senhor quer que você mergulhe nas águas dele. Águas que curam, águas que transformam, águas que nos hidratam novamente, água que nos renova, que traz esperança para o nosso coração. Mas não vai parar aí não. Você vai ser hidratada, mas você vai para o chaminé, onde a fumaça do Senhor sobe. A palavra de Deus fala que a glória do Senhor, quando vinha sobre o tabernáculo, o povo não ficava de pé. Essa fumaça representa a glória do Senhor, tomando a sua vida. E aquelas feridas suas que estavam aí ainda doídas, o Senhor vai trazer uma cicatrização. Essa cicatrização, às vezes ela permanece, não para te envergonhar, mas as cicatrizes das nossas vidas nos mostram que um dia nós somos feridos, mas nós somos curados. E hoje a cicatriz é o testemunho de que Deus agiu na minha vida. Amém? E depois que você é totalmente cicatrizado, o Senhor quer derramar sobre você hoje uma nova unção. A unção que te capacita para prosseguir, olhando tão somente para Jesus Cristo, para o alvo da sua vida, que é Jesus. As circunstâncias, as dificuldades continuam? Sim. A palavra de Deus fala que no mundo nós teremos
aflição. Mas o Senhor fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está em Cristo, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Amém, amados? A palavra de Deus diz que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. A Dani vai cantar um cântico agora. Eu queria que você fechasse seus olhos e deixe o rio do Senhor agora passar pela sua vida. Você que está cansada, desgastada, creia que há renovo do Senhor para você hoje. A cura, a restauração, a descanso, em nome de Jesus. É só uma, moça. Aleluia, oh Deus. Por onde o rio passar, Vai passando, Senhor, em nome de Jesus. tudo vai Passando, Deus. Transforma, Senhor, transforma. Em nome de pois Jesus. leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Amigas, tem vidas, tem pessoas precisando de oração, tá? Esteja atenta que tem gente precisando de oração. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Avisa pra Nila, pra Nani, pra essa menina ficar atenta, quem precisar de oração, pra elas irem. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, tu és o rio, Senhor. Quem quiser receber uma oração de renovo, uma oração de cura, uma oração para que seu coração descanse na presença do Senhor, eu queria que você ficasse de pé.
O rio do Senhor está passando nesse lugar. A cura. Tem cura acontecendo aqui nessa noite. Tem cura acontecendo aqui nessa noite. Nós cremos, o nosso Deus é o mesmo. Ele está operando nesse lugar. Tem descanso para a sua vida. Tem refrigério para a sua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo de Deus. Pai querido, estão aqui as tuas filhas, ó Pai, de pé na tua presença. Porque elas creem, ó Pai, que o Senhor pode. O Senhor conhece a luta que cada uma tem enfrentado. O Senhor conhece as dificuldades, ó Pai, que as tuas filhas têm passado. Pai, quanto cansaço, ó Pai. Parece que elas andam e não vê nenhuma resposta, não tem um resultado. Oh Deus, mas eu quero clamar. Esse teu rio que passa aqui nessa noite, ó Pai, é um rio que nos liberta de nós mesmos. É um rio que nos liberta, ó Pai, das nossas dores. Pai amado, a tua palavra, Senhor, fala que uma mulher, ela estava há 18 anos com espírito de enfermidade. Mas o momento, Pai, que o Senhor a viu, ela foi curada. Eu quero repreender nessa noite todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de enfermidade na alma, no espírito, no físico, em nome de Jesus. Eu quero declarar, ó Pai, que pelas tuas pisaduras as tuas filhas são curadas, ó Pai. Passa com teu rio, Senhor, e vai tirando toda dor, vai tirando todo o cansaço, toda fadiga, toda angústia de alma, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, ó Pai, beber do Senhor, dessas águas que purificam, Pai, dessas águas que nos curam, dessas águas, ó Pai, que nos livra de todo o mal. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Pai, corações sendo curados, Pai. Esses corações que sentem, ó Pai, rejeição, que sentem indiferença, que sentem, ó Pai, abandono, às vezes de esposo, de filhos, de família, de amigos. Oh Pai, como o inimigo tem usado as próprias pessoas, ó Pai, para afundar as outras. Mas nós entendemos, ó Pai, que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Por isso nós estamos aqui nessa noite, de pé diante do Senhor, guerreando, ó Pai, contra os nossos inimigos e declarando a derrota deles no nome de Jesus. O que prevalece, Pai, sobre nós é a tua mão poderosa, é a tua mão de cura, é a tua mão que traz alívio, que traz descanso, que traz refrigério. Deus, em nome de Jesus, visita cada vida aqui, visita cada família aqui representada. Vai visitando no mais profundo, ó Pai, desses corações. Pai, eu quero declarar, ó Pai, famílias entrando em perfeita ordem, a ordem do Senhor. Pai, Tu és o Deus do impossível. Eu quero declarar, Senhor, maridos, homens sendo ganhos pelo Senhor, homens apaixonados pelas suas esposas, homens que amam as suas esposas assim como o Senhor ama a sua igreja. Eu quero declarar mulheres alegres no interior da sua casa. Elas são como videira, ó Pai. No interior da casa elas destilam alegria, tem ânimo, tem prazer em estar em casa. Em nome de Jesus, eu quero declarar a sabedoria do Senhor sobre a vida de cada uma dessas mulheres. Que nós, ó Pai, não continuamos agindo por nós mesmos, no impulso da nossa carne, mas que seja o Senhor a controlar o nosso pensar,
e o nosso falar. Pai, eu quero declarar filhos saudáveis. Quero declarar filhos saudáveis na alma, no espírito, no físico. Eu quero declarar, ó Pai, que aqueles filhos que estão distantes, afastados da Tua presença, há um sopro do Senhor, há um sopro do Espírito Santo de Deus, tocando nesses adolescentes, nesses jovens, trazendo-os de volta para a Tua presença, para a Tua mesa, a mesa do banquete. Eu quero declarar, ó Pai, que naquelas casas onde a mesa era lugar de discórdia, era lugar de briga, de confusão, oh Deus, eu quero declarar um novo tempo. São mesas de alegria, são mesas onde os corações são conectados. Pai amado, aquelas casas, ó Pai, que cada um almoça num canto, uns em pé, uns no quarto, no sofá. Oh Deus, eu declaro que a ordem do Senhor está entrando nessas casas. A mesa está sendo estabelecida. A mesa é o altar do Senhor na sua casa. Que você tenha prazer, mulheres, de oferecer ao Senhor aquela mesa linda, como altar ao Senhor. Abençoar as cadeiras da sua casa, abençoar a mesa e declarar: é tempo de paz nessa casa, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor ainda fará. Continue ministrando em nossas vidas.